Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e hoje estou acompanhada da minha colega de bancada, Natasha Vogel. Olá, Elo. É um prazer estar aqui dividindo a bancada com você. E hoje a gente tem o prazer de receber o delegado Frederico Murta, né, que atualmente está à frente da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil de Mato Grosso. Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado, Natasha. Obrigado, Elo. Obrigado a todos aí pelo carinho. Estamos à disposição e vamos conversar. Murta é delegado em Mato Grosso desde 2014 e nesse período o senhor já passou por várias experiências, né, nas delegacias especializadas e inclusive atuou na Frente Integrada contra o Crime Organizado, além de responder por último pela Gerência de Combate ao Crime Organizado. E agora o senhor também está respondendo pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, não é mesmo? Isso, a gente já está há alguns anos aí trabalhando na segurança pública do Estado, né? Tive a oportunidade de passar por diversas unidades, como você bem disse, diversas especializadas, delegacia de homicídios, repressão a entorpecentes, roubos e furtos. Fiquei um bom tempo nas unidades de combate ao crime organizado, tanto da Polícia Civil quanto na Força Integrada com a Polícia Federal, e hoje eu estou na Gerência de Operações Especiais, que é a unidade tática da Polícia. E também hoje eu estou como responsável pela assessoria de comunicação, auxiliando os trabalhos da assessoria, porque nós temos ali uma equipe de jornalistas, né, de profissionais de jornalismo e marketing que cuidam dessa área. Então o meu papel ali é mais um auxílio mesmo, um direcionamento, mas o trabalho quem faz mesmo são eles. Diante dessa vasta experiência, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que, na sua opinião, combate efetivamente a criminalidade do Brasil. Olha, eu penso que o combate à criminalidade, a atividade de segurança pública em geral, ela não pode ser tratada de maneira muito objetiva. Então, perguntas como essa, elas nunca vão encontrar uma resposta direta. Eu nunca vou conseguir, ninguém vai conseguir lhe responder de maneira objetiva que determinado assunto, determinado fator vá resolver o problema da criminalidade. A criminalidade, ela reflete uma série de problemas sociais. Então, a segurança pública, ela lida com os reflexos desses problemas. Então, o combate na esfera da segurança pública é de fazer a contenção para que isso não se alastre, para que nós possamos manter ali uma sensação de segurança e uma segurança efetiva para os cidadãos, mas o combate ele tem que ser feito desde a sua raiz. Então ali a gente passa por problemas sociais, questão de saúde, de educação. Então o combate efetivo contra a criminalidade, ele tem que ser realizado em diversas esferas. Nós, enquanto segurança pública, lidamos com os reflexos. Então a gente faz um trabalho preventivo, um trabalho repressivo e de investigação. Doutor, eu queria aproveitar por esse gancho para a gente tocar num assunto que hoje é um assunto extremamente crítico do ponto de vista de segurança pública, que é a atuação das facções criminosas, né? Eu me lembro que cerca de 15 anos, 20 anos atrás, quando a gente tocava nesse assunto com a segurança pública aqui em Mato Grosso, na época começaram aqueles crimes bem brutais em Lucas do Rio Verde, Sorriso, aquela região ali, né? Que já dava sinais da presença das facções, e aí a segurança pública tratava isso meio que como uma coisa meio escondida, não é bem assim, ninguém afirmava de fato que essas facções estavam sendo de fato implantadas em Mato Grosso. Esse cenário mudou completamente de lá para cá, né? Hoje não só autoridades da segurança pública, mas autoridades em geral no estado vêm adotando medidas para combater, para esse enfrentamento com as facções criminosas. Eu queria saber do senhor, qual é o tamanho dessas facções em Mato Grosso? Existe uma dimensão disso? Existe município no estado que ainda esteja, assim, ainda não flertou ainda com a presença das facções? A polícia tem esse mapeamento? Pois é, Natasha, é bem observado. Você relatou muito bem aí a evolução disso ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? Eu costumo dizer que o crime organizado, a questão do combate ao crime organizado, ele funciona como uma doença. O primeiro passo para você curar uma doença, para você receber um tratamento de uma doença, é reconhecer que você está doente.
Se a pessoa não reconhecer que ela estiver doente, ela não vai procurar uma ajuda e não vai encontrar um medicamento correto. Então, isso é muito interessante mesmo. Esse fenômeno já há alguns anos já não mais se coloca essa poeira debaixo do tapete. Existem as organizações criminosas, as facções criminosas, né? Isso é um problema nacional, não é um problema de Mato Grosso. Nós temos hoje mais de 70 organizações criminosas catalogadas no país. Então, é um número muito grande. E a gente faz um trabalho constante, não só de monitoramento, mas de enfrentamento. Então, a gente pode dizer que a grande maioria dos municípios do estado sofrem com isso, a exemplo de outros estados do Brasil, mas o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos num cenário bem menos preocupante do que outros estados da federação. A gente estuda muito esse tema, né? Eu trabalho com isso de alguns anos. A gente faz o acompanhamento, a polícia, as forças de segurança, a Secretaria de Segurança tem sim esses dados, isso é acompanhado e é feito um acompanhamento em paralelo com outros estados também. Então a gente pode afirmar que, comparando com outros estados, nós estamos num cenário bem menos preocupante. Precisamos ter atenção, precisamos de continuar fazendo o trabalho que tem sendo feito, mas em um comparativo com outros estados, ainda é uma situação bem dentro da normalidade. O senhor pode fazer esse comparativo? Uma situação na prática? Vou te dar o exemplo do Rio de Janeiro e Bahia. Rio de Janeiro e Bahia, eles enfrentam um problema que é o domínio de território. O que é o domínio de território? É o momento em que a facção toma conta do espaço e passa a exercer o controle total e absoluto daquele espaço. Não entra serviço público, não entra nada. Eles controlam a entrada e saída, colocam barricadas, colocam objetos ali que impedem a passagem, veículos incendiados, e a partir daquele momento eles tomam conta de um espaço que era do Estado. Isso acontece no Rio de Janeiro, todo mundo já conhece, e é um fenômeno que está acontecendo num volume muito acelerado no estado da Bahia também. Então nós não temos isso em Mato Grosso. Não há nenhum local do estado de Mato Grosso que a polícia não entre. Então esse é um exemplo que eu posso te dar de um paralelo que faz uma diferença substancial da realidade do estado para alguns outros estados da federação. Há 2 meses, né, um pouco mais de 2 meses, o governo implantou o programa Tolerância Zero. Queria que o senhor explicasse, né, qual que é o trabalho da GOI, né, a Gerência de Operações Especiais, sobretudo nesse contexto. A Gerência de Operações Especiais ela é a unidade tática da Polícia Civil. Como que funciona? Nossas equipes passam o tempo inteiro treinando, dando treinamento ou operando. Então essas são as funções das nossas unidades. A Polícia Civil tem como escopo principal a investigação. A nossa unidade é uma unidade de elite, é uma unidade de ações táticas. Então nós somos acionados para participar de operações de enfrentamento daqueles alvos de um risco elevado, um risco que foge da normalidade, que exige uma resposta especial por parte do Estado. Então, como nós temos essa funcionalidade e em decorrência do grande volume de operações que a Polícia Civil vem realizando, nós estamos acionados em praticamente todas as ações. Ou seja, nós participamos diretamente desse enfrentamento porque nós estamos presentes em praticamente todas as operações da Polícia Civil em todo o território do Estado. Então, quanto mais operações são realizadas, quanto mais enfrentamento é realizado contra esses grupos, e o exemplo do programa Tolerância Zero tem sido realizado um enfrentamento constante, o volume de operações aumentou muito, isso, consequentemente, a demanda dos nossos policiais, dos nossos operadores também aumentou. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma participação ainda mais ativa e efetiva nos trabalhos da Polícia Civil. Então, não é específico para apenas uma área, também é o combate em relação às facções, entre outros trabalhos que precisa de algo mais especializado, né? Isso, a nossa unidade ela é sediada aqui em Cuiabá, mas nós atuamos em todo o território do estado. Então, se o colega está realizando uma operação, a Polícia Civil vai deflagrar uma operação em Confresa, por exemplo, as equipes da GOI se deslocam para atender. Sinop, da mesma forma, Cáceres, qualquer região do estado que seja ali circunscrição de atuação da Polícia Judiciária Civil, tem atuação da GOI sempre que há o acionamento. E as Dracos? As Dracos são unidades novas que foram criadas, que estão sendo montadas, né, para trabalhar na investigação desse tipo de delito. Então, nós tivemos aí durante muitos anos esse papel centralizado por parte da Gerência de Combate ao Crime Organizado aqui em Cuiabá, e hoje houve ali um incremento, né, um investimento no sentido de descentralizar a força de atuação. Então, o objetivo é descentralizar, criar novos polos de atuação que vão seguindo na mesma linha da justiça, onde foram
criadas as varas de combate ao crime organizado, e isso vai fazer com que os trabalhos ganhem uma maior capilaridade e efetividade. Então, isso vai facilitar com que a polícia alcance de uma maneira mais fácil e mais célere todos os pontos do estado. Esses fuzis que chegaram novinhos aí na Polícia Civil, eles são para a utilização do GOI? Sim, os brinquedinhos novos, né, que o pessoal Sim. estava brincando. Nós recebemos 4 fuzis, os fuzis T10, né, o modelo T10, que são fuzis de precisão. Então, eles são equipamentos específicos que são utilizados pelos nossos atiradores de precisão, que são aqueles policiais que recebem treinamento, que têm uma formação específica para o tiro de precisão e participam ali de treinamento constante para que sejam empregados em situações de intervenção. Então, é um equipamento muito importante e que exige muito do operador. Então, ele é utilizado apenas por operadores da GOI e não é por todos os operadores. São aqueles que atuam e que não só são capacitados, mas que realizam o treinamento constante, porque é um disparo de precisão. Então, a gente pode, uma situação de gerenciamento de crise com tomada de reféns, por exemplo, é nesses momentos que a gente faz a utilização desse equipamento e, por consequência, é uma atividade que não admite erros, né? Era isso que eu ia perguntar. Quais são as circunstâncias que esse equipamento é utilizado? Eles podem ser utilizados ali numa situação de intervenção, onde nós acharmos pertinente colocar um observador, um atirador num local específico para dar segurança para que as equipes atuem, ou mesmo para atuar numa situação extrema, num caso de que se fizer necessário uma neutralização de um suspeito, por exemplo, como a gente já viu em alguns casos aí de sequestros e tomada de refém. Então, é um equipamento muito específico, mas ele vai ser utilizado de acordo com a demanda e com a necessidade da unidade tática. Nós sabemos que as facções muitas vezes comandam o crime a partir de dentro de presídios, né? Quando há o trabalho de investigação e cumprimento de prisões por parte da polícia, e sabendo dessa realidade, o senhor acha que dá uma sensação de enxugar o gelo? Hum. Essa expressão enxugar gelo, a gente sempre ouve ela, né, é uma constante pra gente. Eh, eu penso diferente. Se for fazer uma analogia a essa mesma expressão, se alguém parar de enxugar o gelo, a água vai acumular e vai entrar dentro da casa. Então essa é uma analogia que a gente tem que tomar bastante cuidado com ela. Passa essa sensação, às vezes, a depender da nossa atividade, mas é uma situação muito específica que eu vou tentar contextualizar para vocês. Essa questão da participação de líderes de organizações criminosas, de ordens que partem de dentro dos presídios, isso é em todo lugar. Por quê? A população, as forças de segurança, na verdade, elas vão identificar e vão capturar aquelas pessoas que já são identificadas como líderes das organizações criminosas. E os trabalhos deles precisam continuar. Então eles precisam de buscar um meio de continuar dando as ordens para que a estrutura criminosa continue funcionando. Então é natural que esse canal de comunicação seja estabelecido. E a gente, enquanto força de segurança, precisamos evitar isso. Então a gente tem que buscar por todos os meios diminuir, se não conseguir, evitar ao máximo. Então é o seguinte, o objetivo é que não haja comunicação de dentro do presídio, que não haja telefone celular, que não haja entrada. Então a gente tem que até ressaltar o trabalho que está sendo feito. Foi criada uma secretaria nova agora dentro desse programa. Tem sido feito ali, a gente observa que tem sido feito um enfrentamento mais duro nessas primeiras semanas do ano. O reflexo disso a gente só vai ter daqui a um tempo, porque da mesma forma que o crime ele vai crescendo e vai gerando impactos ao passar do ano, a redução também ela não é imediata. Então a gente vai ter uma resposta disso no médio e longo prazo. Então a gente vê um trabalho constante, mas é uma luta que ela nunca vai terminar. A gente pode conseguir diminuir, a gente pode conseguir zerar os aparelhos celulares dentro da unidade prisional, mas vai ter que ser mantida a vigilância constante, porque sempre onde houver crime organizado, vai haver dinheiro e vai haver interesse. O senhor tocou no dinheiro, né? E eu quero aproveitar o gancho para a gente falar de mercadinhos nos presídios, né? Que é também tido como dependendo da forma que é conduzido ali dentro, como uma contravenção, né? A gente teve aqui líder de facção dizendo que fatura milhares por mês dentro com o mercadinho no presídio. Fora isso, o acesso a celular, que é uma coisa constante, embora venha se tirando com maior número, como o senhor falou. Na sua opinião, o que é preciso fazer do ponto de vista dos presídios para
melhorar a questão da segurança pública. É uma intervenção interna ali para poder dar resultado aqui fora, no trabalho, sobretudo, da polícia, né? A primeira coisa que precisa ser feita dentro de uma unidade prisional é assumir o controle. Então, o Estado precisa assumir o controle da unidade prisional. Assumir o controle, a gente fala de tudo: é controle de acesso, é controle de alimentação, é controle de entrada e saída de pessoas, é controle de entrada e saída de objetos. Então, enquanto não houver controle por parte do Estado, haverão falhas e haverão esse tipo de problema que nós estamos narrando aqui. Então, a solução é buscar controle. Quanto aos mercadinhos, eu tenho uma opinião particular minha. Na minha opinião, eles só prejudicam, porque eles fazem com que o controle do Estado se torne mais difícil. A gente já viu isso acontecer em outras oportunidades. Você bem disse que tem falas de líderes de organizações criminosas confirmando que aferiam lucro com aqueles mercadinhos. Eu trabalhei um bom tempo na gerência de combate ao crime organizado. A gente via diversas ilicitudes ocorrendo nas unidades por conta dos mercadinhos. Várias operações que aconteceram trouxeram à tona esse problema, e por conta de uma deficiência do Estado à época, era mantido e usavam-se a justificativa para a manutenção dos mercadinhos. Mas aí a gente precisa de ter um cuidado de cobrar do Estado para que sejam dadas as condições ideais aos presos, né? As condições que eles precisam ali para serem mantidos com dignidade, sem faltar nada de básico. Mas eu sou totalmente contrário à existência dos mercadinhos, porque eles servem como porta de entrada e como formas de facilitar a ocorrência de outras ilicitudes dentro da unidade prisional. Porque, como eu disse antes, onde há dinheiro, há muito interesse. Falando ainda sobre dinheiro, uma pesquisa recente, uma pesquisa nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que o crime organizado fatura mais de 148 bilhões de reais com produtos lícitos no país por ano. É trabalho da gerência identificar os braços lícitos do crime organizado? Como combatê-los? Bom, é lícitos ou ilícitos a pergunta? Ilícito. Lícitos mesmo? É. Vamos lá. A minha unidade, ela é uma unidade de operações táticas. Então, a gente não trabalha com investigação. Então, não é trabalho da nossa gerência fazer esse tipo de investigação. Esse levantamento é realizado por outras unidades da Polícia Civil, e tudo que circunda a atuação de organizações criminosas tem que ser combatido por parte da Polícia Civil e das suas unidades, como as DRACOS mesmo, que foram criadas agora, têm essa função. Isso vai ser atividades ilícitas realizadas por ela, ou também atividades lícitas que sejam exploradas com o fim de lavagem de dinheiro. Então, a atividade lícita, ela é lícita quando ela não é realizada de maneira ali como de fachada para ocultar alguma outra atividade ilícita. Então, se ela tiver sendo utilizada como forma de lavagem de dinheiro, de maquiar a origem ilícita de recursos, ela vai sim ser objeto de investigação e será alcançada pelo poder por meio das investigações da Polícia Civil, embora não seja a atribuição da minha unidade. Sim, na esteira desse assunto, eu sei que não é atribuição da sua unidade, a gente já entendeu que a função é outra, mas como o senhor tem essa experiência aí no combate ao crime organizado, de longa data, inclusive, né? A gente viu a operação recente em Várzea Grande, que identificou lá os comerciantes que eram vítimas das facções, né? Que eram insistentemente cobrados para que eles pagassem a mensalidade, né? Senão sofriam consequências. Numa cidade do interior, se não me engano, Jaciara, recente, 2 lojas foram incendiadas também por criminosos faccionados de dentro da prisão, justamente porque os criminosos, os comerciantes se negavam a pagar. E a gente sabe que isso acontece em outras regiões, outras cidades, outros bairros das cidades. O que o senhor acredita que é preciso ser feito para que esse movimento cesse? Porque isso aí já é a entrada da facção no lugar onde o Estado não está, como o senhor bem colocou no começo da entrevista. Como é que o senhor vê? O que é preciso ser feito? É um trabalho de inteligência? É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de ostensividade? Eu penso que esse é um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente está lidando com o funcionamento de organizações criminosas. Como você bem disse, tem em outras cidades, tem em outros estados, tem em outros países. Isso é um fenômeno característico de organização criminosa, a prática de extorsão. Extorsão é uma fonte de renda explorada por várias organizações criminosas
ao longo dos séculos aí, isso não é coisa nova, é a principal característica ali de uma organização criminosa de característica violenta, é a realização de extorsões, e é onde a população mais sofre, porque ali, nesse caso, como vocês citaram, dos comerciantes, é onde a população se sente mais vulnerável, como você disse, é a ausência total do Estado, é perda total de segurança, né? Essa é a sensação que passa para o morador. Então, o combate ele tem que ser realizado de maneira ampla. A gente precisa sim do policiamento ostensivo da Polícia Militar nas ruas. A gente precisa das investigações realizadas pela Polícia Civil por meio de inquéritos policiais, de investigação. A gente precisa sim do monitoramento constante por meio das unidades de inteligência de todas as forças de segurança. Então, como eu sempre digo, não é uma única forma de atuação, é um complexo, é um grande conglomerado de atividades que tem que ser organizados e orquestrados para que funcionem de maneira orgânica e gerem o resultado pretendido. Então, dentro dessas alterações que nós tivemos, até com a criação das DRACOS que nós mencionamos, criou-se a Coordenadoria de Combate Coordenadoria de Enfrentamento às Facções Criminosas, que ela tem exatamente essa função de coordenar, de fazer com que essas unidades funcionem de maneira orgânica e que busque-se saídas efetivas e estratégicas para que o enfrentamento seja realizado de maneira eficiente. Então, é uma ciência mesmo, onde você tem vários atores e várias formas de enfrentamento e todas elas têm que funcionar de maneira uniforme e constante para que nós possamos ter um resultado pretendido. Assistencialismo também, né, é uma dos enfrentamentos aí que a polícia também tem que estar orientando essa população, né. Muitos são enganados com esse falso assistencialismo, né, porque uma hora ou outra a facção ela cobra. As organizações criminosas, elas passam essa falsa percepção de que estão do lado do cidadão. E como que elas fazem isso? Elas costumam atuar nos locais onde o Estado se faz mais ausente. Então a gente vê muita presença disso nas comunidades mais carentes. É assim. E aí eles utilizam do assistencialismo como forma de garantir uma rede de proteção. Então, na verdade, eles ficam com aquela história de Robin Hood, tira de um para dar para o outro, mas não. O que eles querem é garantir uma rede de proteção para que as pessoas que estão no entorno, que estão ali com uma dívida de gratidão com aquelas pessoas, consigam auxiliá-la na hora de esconder alguma coisa, de ocultar alguma coisa, de não passar uma informação para a polícia, por exemplo, quando for necessário. Então, a realização é uma forma deles investirem numa proteção. E aí eles se valem dessas necessidades. O assistencialismo, seja por meio de entrega de cesta básica, pagamento de contas de consumo, a gente vê isso acontecendo de vez em quando. Então é uma falsa percepção de que eles estão do lado da situação, do lado da população. Mas tenha certeza que qualquer coisa que acontecer ali que for contra os interesses da organização vai ser cobrado e aí vão ver que para eles a lei é deles e o que vale é o que eles falam. Falando em leis, né, o senhor acredita que para desenfrear esse crescimento, né, das organizações é necessário uma lei mais dura? Né, o governador inclusive sempre reforça, né, que as leis são brandas. Qual que é a opinião do senhor? Não só necessário, mas urgente. Precisamos urgente de uma reforma, não só no Código de Direito, no nosso Código Penal, no Código de Processo Penal, na nossa Lei de Execução Penal. A gente nós não só precisamos de leis mais duras, mas nós precisamos de mecanismos que façam com que as leis sejam efetivamente cumpridas. Porque a pessoa às vezes é condenada numa pena até razoável, mas ela progride de regime com uma facilidade muito grande. E aí, pela falta de estrutura do Estado em manter um outro regime, a pessoa acaba recebendo liberdade. Então nós temos ali regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. A pessoa progride de um regime para o outro e ao invés dela ficar num estabelecimento adequado para aquele próximo regime, como não há vagas, ele acaba indo direto para o regime aberto. Então a gente tem uma não aplicação da lei já existente. E o senhor não acha que aí deságua justamente no problema das penitenciárias? Porque, assim, em tese, o papel das penitenciárias era ressocializar, né? Colocar o preso ali e garantir a ele que lá dentro ele crie condições para deixar de ser um criminoso, né? O senhor consegue ver isso no Brasil? O senhor acha que não fica um espiral de falta de leis e falta de ressocialização de fato? É um grande problema.
a função da unidade prisional é garantir o cumprimento da pena. O sistema ele é feito para aplicação da pena e uma das funções da pena é a ressocialização. Então, não é porque nós não estamos conseguindo efetivar a ressocialização que a pena não tem que ser cumprida. Então, a pena ela precisa ser cumprida, ela precisa ser dura e ela precisa ser passada uma mensagem para quem está de fora. A pessoa que está fora, ela tem que pensar que não vale a pena ela cometer determinado delito. Enquanto a pena for branda, enquanto a execução da pena não for eficiente, enquanto o Estado não tiver como garantir a efetividade daquela pena, quem está de fora está recebendo uma mensagem de que vale a pena, literalmente. Então a gente não vai conseguir mudar isso. Então é extremamente necessário um olhar diferente para esse setor, para essa área. A gente bota a culpa nos presídios. O presídio, as unidades prisionais, a polícia penal faz parte disso, mas eles não são os únicos culpados, é isso que eu quero dizer. A gente não pode atribuir a culpa da não ressocialização ou de determinados outros problemas no sistema prisional. O sistema prisional ele recebe tudo isso. Então, precisamos de medidas para que eles consigam fazer com que isso seja execuível. Então, não é simplesmente empurrar todo mundo lá sem pensar numa forma disso funcionar. Mato Grosso viu alguns episódios aí recente de pessoas que teriam sido mortas por faccionados por conta de gestos gestuais que tiram foto, que postam, enfim. E criou-se um pânico, né, a respeito disso. Do ponto de vista da investigação, até que ponto esses atos são determinantes para, de fato, existirem execuções por conta disso? Eu sou de uma facção rival, eu não posso fazer determinado símbolo. As pessoas têm que se preocupar com isso, mesmo não tendo nenhum envolvimento com crime? Esse caso ganhou muita atenção quando teve o caso das meninas, né, de Porto Esperidião, e depois no final do ano teve um outro caso no Ceará, em Fortaleza, em Jericoacoara, salvo engano, que teve uma repercussão ainda maior, foi quando gerou um certo pânico, assim, nas pessoas. O que acontece? Do ponto de vista das investigações, com as informações que nós temos, ocorreram alguns casos sim, mas foram casos pontuais, como o das meninas. Casos pontuais de pessoas inocentes que foram confundidas com integrantes de outras organizações. Agora, ocorre o seguinte: existem vários outros casos onde integrantes de organizações criminosas são mortos, e aí, por fake news, por informações inverídicas, circulam-se como se a pessoa tivesse sido morta por conta daquele gesto. Eu vou dar um exemplo meio grosseiro para vocês entenderem. Se você pegar integrantes de organização criminosa, nas redes sociais deles, eles estão quase sempre fazendo os gestos. Então é bem comum, eles tiram os gestos para se identificar mesmo. E aí, quando morre um integrante de organização criminosa, às vezes envolvido por conta de outros problemas, que se envolveu num crime, se envolveu num acerto de contas ali, e aí procuram uma foto daquele rapaz, daquele indivíduo, e aí na foto ele está fazendo o gesto. E aí vão dizer que ele morreu porque ele fez o gesto. Ele não morreu porque ele fez o gesto. Ele morreu porque ele era um integrante de organização criminosa, foi morto por uma organização rival ou por um desentendimento qualquer. Então, via de regra, são casos, grande maioria dos casos são pessoas que têm outros níveis de envolvimento. Existiram casos pontuais de pessoas inocentes que morreram, mas não é motivo de alarde, não há motivo para pânico, não é porque você fez um gesto que você vai morrer. A gente sempre orienta para ter cuidado, porque esses grupos, essas organizações criminosas são compostas por pessoas sem a menor noção do que estão fazendo. Então, o cuidado é sempre interessante, mas não há motivo para alarde, não é uma situação que gere pânico para as pessoas. Outra preocupação recente também, né, da população que tem se espalhado muito nas redes sociais é em relação a tatuagens também. Vale também esse alerta para não ter, gerar um pânico também em relação às tatuagens ou Não, com relação às tatuagens, eu acho menos preocupante ainda. Tatuagem, há muitos anos atrás, já foi sinônimo de organização criminosa. Existem alguns casos de outros países, no Japão, a Yakuza, os presos de El Salvador, todos os membros de gangues se tatuam, né, de maneira muito característica. Aqui no Brasil, isso já foi sinônimo de ligação com crime há muitos anos atrás. Hoje em dia é muito comum, então não vejo nenhuma necessidade de preocupação com relação a tatuagens. em relação a grupos de trabalhadores que vêm de outros estados para Mato Grosso e
acabam sendo mortos, executados pela facção criminosa. Aqui em Cuiabá, e em Várzea Grande, né? Inclusive, 5 maranhenses desapareceram e até o momento não se tem informações sobre ele, oficiais, né? Sobre eles. Eu queria, né, que o senhor falasse, explicasse se essa também é uma preocupação da Polícia Civil, se isso também é uma preocupação para outras pessoas que vêm de fora para cá em relação às facções ou não? Todo crime, todo ato de violência é uma preocupação da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil ela sempre vai estar alerta e vai precisar de acompanhar esses casos como de fato é feito. Eu soube desse caso, está sendo acompanhado lá, está sendo verificado pela delegacia responsável, delegacia de homicídios, pessoal muito competente lá, e estão acompanhando e vão tentar identificar o que efetivamente aconteceu nesse caso. Não tenho informações sobre esse caso específico. Não vejo nenhum tipo de preocupação nesse sentido, não há necessidade. Como eu disse, quando a violência atinge uma pessoa inocente, fica todo mundo preocupado, todo mundo se vê naquela circunstância. Porque enquanto o bandido está matando bandido, a gente fica tranquilo, nós não somos bandidos, então eu não preocupo que isso não vai acontecer comigo. Aquele senso comum, isso aconteceu com ele porque ele estava no mundo do crime. Agora, quando a gente vê uma pessoa inocente sendo vítima, é natural que a gente se preocupe. Mas, como eu disse, são fatos isolados, não há motivo para preocupação, não há nenhum tipo de alerta para pessoas de fora. Repito, comparando com outros estados da federação, nós estamos numa situação bem mais tranquila. Precisamos de melhorar, precisamos de continuar combatendo, mas tem gente que está sofrendo bem mais que a gente aí fora. É que esse daí não foi, inclusive, o único caso, né? Teve cidade da região de Campo Verde, Primavera, se eu não me engano, também, que foi um grupo de nordestinos também que foi executado, desapareceu. As famílias buscam informações e também não se sabe. E aí sempre vem essa preocupação com relação às facções, né? Doutor, o senhor acabou de falar sobre precisamos melhorar. E aí eu queria aproveitar esse gancho justamente para perguntar: o que falta à polícia, o que falta à segurança pública, de uma forma geral, e aí o senhor fica à vontade para pontuar, para conseguir melhores resultados contra a criminalidade em Mato Grosso? Hoje eu vejo as forças de segurança do estado como um todo muito bem aparelhadas, muito bem equipadas e muito bem organizadas. Então, eu acho que se você tiver uma empresa, tiver tudo arrumado, você ali como gestor sempre vai enxergar formas de melhoria. Mas eu não vejo nada que precise ser corrigido no momento. O que eu vejo como um grande problema para a atuação das forças de segurança? Insegurança jurídica e a sensação de impunidade, aquela sensação que vocês mesmos ilustraram aqui de enxugar gelo. A polícia faz o papel dela, a polícia prende, a polícia consegue levar até a condenação dos crimes, mas a pessoa, por uma série de fragilidades ali legislativas e de aplicação da lei, a pessoa acaba voltando e acontece o fato de você prender a mesma pessoa várias vezes e dar aquela sensação de que nunca vai acabar. Então eu vejo muito mais uma necessidade de alteração de outros aspectos que circundam ali a questão da persecução penal, como a legislação, do que uma alteração no funcionamento das polícias propriamente ditas. O número tá ok? Quantidade de policiais? O senhor entende que tá Eu acho que a contento? é como eu disse, quanto mais gente, melhor, né? Então, assim, mas eu acho que hoje a gente está numa situação bem condizente com a realidade do Estado e com o enfrentamento que tem sendo feito. Para finalizar a entrevista, tem mais alguma coisa que o senhor deseja Gostaria de ressaltar? acrescentar? Não, apenas. Deixar algum recado para a população? Não, apenas agradecer mesmo, agradecer a oportunidade, o espaço, continuarem confiando na Polícia Civil, continuar confiando nos profissionais da Polícia Civil. A gente tem policiais muito aguerridos ali, que dentro de toda essa dificuldade, tudo que a gente passa ali dessa sensação de insegurança, que pra gente também às vezes é meio triste, né, você ficar fazendo o mesmo trabalho, tendo o retrabalho ali, mas a gente não pode não pode parar, alguém tem que fazer e a gente vai continuar fazendo, a gente não pode desanimar, porque se a gente parar de enxugar o gelo, a água entra dentro de casa. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Gostaria novamente de agradecer a presença do Dr. Frederico Murta. E você que está em casa, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e assista às edições do Agora Pode no Spotify e no YouTube. Até mais.